capítulo 1, desculpa, João 15, do 1 ao 8. A videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa. Em algumas traduções está assim, ele a poda, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se vós permaneceis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Eu acho interessante que a palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17, se não me engano, fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Olha só, a fé, ela vem pelo ouvir. E aí geralmente a gente lê assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Mas não é isso que ela está dizendo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé, ela só vai vir quando você ouvir. Agora, você só consegue ouvir unido da palavra de Deus. Não é que você vai ouvir, não é simplesmente isso. Para que você tenha fé, é preciso que você ouça. Mas para que você ouça, é preciso que você conheça a palavra dele. E a gente precisa, nesse tempo, entender isso. Nós precisamos entender o que a palavra dele fala. Eu estava até falando na mentoria o seguinte, eu acho que eu já até falei aqui na igreja. A gente pensa que a Bíblia é a palavra, mas a palavra é Jesus. A palavra existia quando a Bíblia nem existia ainda. A palavra existia desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Agora, a Bíblia, ela contém as direções para que você chegue naquilo que Deus quer para você nesse tempo e em todos os tempos da sua vida. E aí ele diz assim, ele fala do agricultor, que é o próprio Deus, é o Pai. Fala da vinha, que é o próprio Cristo. E fala dos ramos, que somos nós, eu e você. Mas ele não para por aí, ele fala dos frutos. E frutos é o que é produzido quando você está totalmente conectado com Cristo. Olha que interessante. A palavra diz que nós fomos enxertados. Enquanto o povo de Israel fazia parte da videira original, nós fomos aqueles que fomos enxertados. Porque aqueles que faziam parte da videira original não entenderam e rejeitaram. E aí, às vezes, a gente fica muito contente, né? E a gente se acha, cara, como eu sou melhor do que esses caras de Israel e tal. Só que ela diz assim, cara, se Deus pôde enxertar você na videira, sem que você fizesse parte da videira original, que dirá, ele não poderá enxertar aqueles que faziam parte da videira original? Não seria mais fácil? E ele diz assim, então não se glorie, porque assim como aqueles que eram da videira original foram arrancados, que dirá vocês que não faziam parte da videira original? Então quando Deus nos faz participar da videira, quando Deus nos faz ser participantes de
E eu preciso dizer para vocês: o agricultor é o meu pai. Aquele que vai cultivar, aquele que vai preparar tudo, é o meu pai. É aquele a qual eu aponto para ele. Agora, eu sou a videira, eu sou aquele que ele prepara. Escute: Jesus, quando ele veio para essa terra, ele se despojou da sua santidade, veio em forma humana, veio para viver como homem. E como homem, ele foi totalmente rendido ao Pai. Ele foi totalmente dependente ao Pai. Jesus disse que ele não poderia fazer nada que o Pai não quisesse. E tudo ele apontava para o Pai. E ele dizia: se eu faço o que o Pai quer que eu faça. Jesus, em forma humana, aquele que era o Espírito que adentrou dentro de uma carne, esse agora, ele diz que ele é totalmente dependente do Senhor. E aí ele diz assim, falando a respeito de nós: toda vara que em mim não dá fruto, ou seja, todo aquele que foi enxertado nessa videira, todo aquele que antes não era da videira e agora foi enxertado, e até aqueles que eram da videira e permaneceram, se não der bom fruto, são arrancados. Ou seja, se não entendem a sua dependência da videira original, se não praticam o que é certo, se não andam segundo a palavra, esses são arrancados, são literalmente cortados. É como se você visse ali uma árvore e de repente você vai num galho dessa árvore e você passa o machado e corta. É exatamente isso. Mas aí ele continua dizendo, olha que interessante: agora, toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Só que no original, em algumas vezes está assim: ele poda. Escuta, se não dá bom fruto, ela é arrancada. Mas se dá bom fruto, ela é podada. Ela vai ter uma parte dela arrancada, ela vai ser machucada, para que ela possa dar mais fruto. O que significa que se você não dá bons frutos, se você não é alguém que realmente está debaixo daquilo que Deus está falando, se você não se movimenta segundo os princípios de Deus, cara, automaticamente você está cortado daquilo que Ele gera. Agora, se você é aquele homem, se você é aquela mulher que faz a vontade do Senhor, que anda segundo os caminhos do Senhor, a sua premiação é a poda. A sua premiação é passar por alguns sofrimentos, a sua premiação é passar por alguns momentos difíceis, para que você seja podado para dar mais frutos ainda. Então a nossa premiação, a poda, não é um castigo, a poda é uma premiação para aqueles que estão na presença do Senhor, fazendo a vontade dele. Então quando você passa por esses momentos difíceis, quando você passa por perseguições, quando você paga alguns preços que você não precisava pagar, é porque você deu fruto, e Deus quer que você dê mais frutos ainda. Isso não é sinal de reprovação, isso é sinal de aprovação. A gente precisa entender isso nesse tempo, porque talvez, se nós escrevêssemos a Bíblia, nós diríamos assim: olha, aquele que não dá bom fruto, ele é arrancado, e aquele que dá bom fruto, ele é premiado, ele é colocado numa redoma, ele recebe mais água que o resto da árvore, ele é poupado das pragas. Mas não é isso que ele está dizendo. Aquele que dá bom fruto é podado para que dê mais fruto, e frutos melhores. E aí, e quando ele fala de poda, ele vai te dizer o que é essa poda: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já foram podados e limpos pela palavra que o Senhor liberou sobre você. Essa palavra do Senhor, ela vai nos limpar e nos purificar. E aí ele diz assim: permaneça em mim, e aí eu permanecerei em vós. Olha o que ele está dizendo: cara, permaneça em mim, fique firme. Aqueles que andam no Espírito
que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. O que ele está dizendo? Uau! Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Glória a Deus! Mas se você não é filho de Deus. É simples assim. Eu não estou pregando um monte de homens e mulheres perfeitos, não é isso, porque nós não somos, nós estamos caminhando para viver as coisas do Senhor. Eu não estou falando a respeito disso. Até porque quando nós trazemos uma palavra, a palavra que é para todo mundo é para a gente também. Escute, quando eu trago uma palavra, essa palavra é para mim também. E quando eu trago essa palavra, ou o Kleber traz, ou o pastor Léo, ou qualquer outro traz essa palavra não é para o irmão que faltou, é para você que está aqui. Então não adianta a gente falar assim, cara, essa palavra era para aquele irmãozinho. Não era. É para você que está aqui. E quando eu falo você que está aqui, sou eu também que estou trazendo a palavra. Cara, a palavra nunca é para quem não veio, ela sempre é para quem veio. A fé, ela vem por ouvir. Para que você tenha fé, você tem que ouvir. A fé é dom de Deus. Agora, a fé não é ouvir a palavra de Deus. O ouvir é a palavra de Deus. Ou seja, a fé vem quando você entende e compreende a palavra de Deus, quando você é íntimo, quando você está na videira, quando você está dando os frutos. Agora, se está dando frutos, sinal de que Deus te aprovou. Poda, dor. Porque parece louco. Como é que você mexe naquilo que está muito bom? A gente não tem aquela frase, um time que está ganhando não se mexe? Então como que um galho está dando muito fruto em abundância, para que você vai mexer? Mas ele diz assim, está dando muito fruto, então poda ele. Mas poda para quê? Para que agora ele perca aquilo que ele está dando? Não, poda ele, porque podando ele vai dar mais fruto. Acho que quem planta sabe disso. Se você poda, ele vai dar frutos e frutos melhores. Então se prepare, porque se você não estiver de acordo com o que Deus quer, se você não estiver ligado à videira, cara, você vai ser cortado. Mas se você estiver na videira, você não vai ser cortado, mas você vai ser dilacerado. Vão arrancar pedaço seu, porque Deus quer que você dê frutos e frutos melhores e maiores. Então a poda é uma premiação. A poda é um sinal, é Deus te dizendo, cara, você foi aprovado. E porque você foi aprovado, eu vou te proporcionar para que você dê mais frutos ainda, e frutos melhores. Então o que eu estou fazendo em você, que às vezes parece dolorido, nada mais é, nada menos do que cuidado, para que você continue a dar frutos e dê frutos ainda melhores. Porque se eu olhasse para você e não visse frutos, eu te arrancaria e jogaria fora. Mas como eu olhei para você e vi frutos abundantes, eu me agradei disso. E como eu me agradei disso, eu preciso fazer com que você dê mais frutos ainda. A gente sempre vai dizer isso, cara. No Levão principalmente fala muito disso. Deus não está nem aí com os nossos diplomas. E eu não estou falando para você que você não possa fazer teologia. Não estou falando nada disso, eu mesmo gosto. Mas o que eu estou dizendo é que para Deus Ele não está nem aí com isso. O que você vai mostrar para Deus não é diploma, é cicatriz. O que você vai mostrar para Deus são as marcas das podas que você recebeu. É isso que você vai mostrar a Ele. De resto, mas eu acho isso muito interessante, cara, porque quando a gente, se você olhar no mundo, ao nosso redor, se você está indo bem, se você é um bom vendedor, se você está sendo exemplar, você vai ter uma premiação, cara, algo muito bom. Mas no reino de
Deus, Ele vai te dar cicatrizes, mas essas cicatrizes não são apenas para te ferir, é para te levar a lugares melhores e maiores, é para te fazer provar de coisas muito melhores e muito maiores. É para fazer com que você prove de coisas maiores do que aquilo que você já tem provado. A ferida vem para te fazer provar de coisas muito melhores lá na frente. Cara, essa igreja, eu e você, nós precisamos ser a geração que vai andar lado a lado com Ele, a geração que está na videira, mas que vai dar fruto, nada mais, nada menos do que isso, e que está disposta a pagar o preço que for para ver Deus fazendo o extraordinário nessa cidade. Sabe, antes nós não éramos capazes de fazer nada, aí agora, de vez em quando a gente dá um fruto, cara. A gente ora por alguém e alguém é curado. A gente ora por alguém que não podia ter filho e ele tem filho. Agora você ora por alguém que está com sua vida financeira destruída e a vida dela muda. Algumas vezes, aí Deus olha pra gente: uau, cara, que bacana! Então vou te dar algumas marcas, para que agora, em vez de você viver isso algumas vezes, você viva isso constantemente. Para que agora você ore e as pessoas sejam totalmente curadas. Nós precisamos entender isso desesperadamente. Se a gente for lendo esse texto para frente, a gente vai ver que nesse texto, um pouco para frente, por isso esse texto é muito conhecido. É quando Jesus fala assim: não vos chamareis mais de servos, mas vos chamareis de amigos. É quando o nível muda. Agora não sereis mais servos, sereis amigos. E amigos são aqueles que estão dispostos a passar por aquilo que Jesus passou. Amigo é aquele cara que está disposto, talvez como Cleber, de realmente cair lá no El Chamar e o sangue dele verter na terra e clamar pela terra. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer o que tem que acontecer, mas eu estou dizendo que os amigos de Deus têm que estar dispostos a pagar o preço que for para continuarem com Ele. Ah, cara, essa geração não pode ser mais uma geração que vai trocar o Senhor por qualquer coisa. Desculpa. Se você trocar o Senhor pelos seus filhos, você está fora do caminho. Se você trocar o Senhor pela sua mãe, você está fora do caminho. Se você não entender que o seu dinheiro é do Senhor, você está fora do caminho. Essa geração precisa entender que é tudo dele. Tudo é dele. Exatamente tudo. Então você tem que estar disposto. Se um dia Deus olhar para você que tem carro e falar assim: cara, o Léo tem um carro, mas eu quero que o Léo tenha dois, mas vai andando a pé e dá um segundo carro para ele. Você tem que estar disposto a dar. Você não pode ser a geração que vai questionar assim: uau, mas eu vou andar a pé para o cara ficar com dois carros. Ou você obedece o que Deus está mandando, ou você, cara, desculpa, você é miserável. Porque Deus não vai trabalhar de acordo com o propósito ou necessidade. Se Deus mandou, você faz. É simples assim. Ah, Senhor, mas o que eu tenho é só para o meu almoço. Fica sem comer e dá para o cara que tem o almoço para que ele tenha janta. Faz a vontade do Senhor. Escute, Deus está te chamando para dar frutos. Dar frutos não é dar aquilo que te sobra. Dar frutos não é fazer uma oração por alguém há algum tempo. Dar frutos não é separar o tempo que te sobra para você dar a Deus. Isso não é dar frutos. Isso nunca foi dar frutos. Dar frutos é separar o tempo que você não tem para Deus. Dar frutos é você dar para Ele aquilo que você nem pode dar.
Dar frutos é deixar de comer para que o outro coma. E se você apresentar os frutos, Ele vai te dar marcas para que você dê mais frutos. E serão frutos com abundância. Entenda, eu não estou falando que isso é fácil. Não é fácil fazer nenhuma dessas coisas. Então o que significa? Quando nós nos tornamos o padrão, quando nós liberamos a palavra, quando nós chegamos no ambiente, se eles não tinham consciência do pecado, eles passam a ter. Se eles se arrependem, eles vão para a salvação. E se não arrependem, serão condenados, porque o padrão chegou no lugar. E agora não há mais desculpa. Talvez você olhe e fale assim: então talvez eu não vou nem falar, porque senão eu vou falar, cara, você foi chamado para trazer vida e morte, justiça e juízo. Se você traz só justiça, desculpa, você está fora do padrão. Se você traz só vida, também está fora do padrão. Ainda que a preferência seja pela vida, ainda que a preferência seja pela justiça, mas só vem vida se tiver morte, e só vem justiça se tiver juízo. Um acompanha o outro. Aquele que me odeia a mim, odeia também ao meu Pai. Ou seja, aquele que não crê em Cristo. Sabe aquelas religiões que falam que creem em Deus, mas não creem em Cristo? O Corão, o Deus é o mesmo. Nós só não cremos em Cristo. Nosso lance é Maomé. Aqueles que me odeiam, odeiam também o Pai, ainda que digam que amam. Não existe salvação fora de quem? De Cristo. Você pode dizer que ama Deus, cara, mas se você não amar Cristo, você odeia Deus. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como ao meu Pai. Se eu chego lá, como Jesus, eu não faço milagre nenhum, não faço obras que nenhum homem viu, eles não teriam sido condenados. Mas agora eles viram e ainda odiaram. O que significa? Quando Deus nos levar para um novo nível, onde nós faremos milagres e maravilhas, como as Escrituras dizem, quando de verdade a gente começar a crer e os milagres começarem a nos seguir, os sinais, nós seremos o padrão. E quando nós formos esse padrão, muitos serão condenados, porque eles terão consciência do pecado. Mas mesmo tendo consciência do pecado, muitos nos odiarão. Eu lembro de um professor que ele ficava falando para um cara toda hora, o aluno para o professor. E aí ele, Jesus, porque Jesus, aí um dia o professor falou assim: cara, você está falando que eu vou fazer, então agora eu vou perder a salvação. Então você é o culpado, porque se você não me fala, eu não teria me perdido, eu não quero Cristo. E se você me fala que então eu vou perder a salvação, antes eu não sabia, agora eu sei, o culpado é você. E aquele estudante, cara, ficou muito triste. Desculpa, eu não ficaria triste, porque se ele quiser vir para Cristo, cara, foi eu que abri os olhos desse cara. Mas se ele não vier, eu também completei aquilo que Deus queria, porque eu me posicionar fez com que ele não tivesse mais desculpa do pecado dele. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. E é assim com a gente. Não tem gente que às vezes odeia a gente sem causa. Não tem gente que tem inveja da gente. Você está com conta devendo e o cara está te invejando. Você está andando a pé e o cara tem inveja de você. Você está com dificuldade de pagar a escola do seu filho, o cara está com inveja de você. E o cara tem muito dinheiro às vezes. É sem causa, é sem motivo. Foi assim também com Jesus. Escute, olha essa palavra de Jesus.
E aí eu vou ler os 2 discípulos que faltam. Em determinado momento, Jesus está falando a respeito de uma parábola. E aí ninguém entende a parábola. Nem os discípulos que andavam com ele entenderam. E aí os discípulos ficam intrigados e falam assim: mas por que você falou desse jeito aí que ninguém entendeu? Nem a gente que anda contigo está entendendo. Nem eu que sou assim contigo não entendi. Nem eu que já sei o modo que você fala as parábolas, já entendo o seu jeito. O modo que você, esse movimento, eu já sei que quer dizer alguma coisa. Nem eu entendi. Por que você é? Ele falou assim: não, mas eu vou explicar a vocês agora a parte. Vem cá que eu vou te explicar a parábola. Mas só que eu falei para eles daquela maneira para que eles não entendessem. Jesus, falei para que eles não entendessem. Mas por que você falou para que eles não entendessem? Para que eles não fossem salvos. Porque se ouvissem, seriam salvos. Se entendessem, seriam curados. E eu falei para que eles não fossem salvos nem que se curassem, para que se cumpra o que foi dito em Isaías: ouvindo não entendam, vendo não enxerguem. Ele vai dizendo: para que não sejam salvos e nem curados. É uma palavra de maldição, de condenação. Diga o Espírito Santo que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito que veio da parte do Pai. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Esse dará testemunho de Jesus. Esse testifica no nosso coração. É esse que dá testemunho de Jesus. É esse que está dentro de mim e de você. E também vos dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Ele vai dar testemunho a respeito de Jesus para mim, para você e para aqueles que ouvem a nossa palavra. Porque esse Espírito, o Espírito de Deus, estava com ele desde o princípio. E o Espírito pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre as águas. Entenda. É bonito, né? Quando a gente fica assim: o coração de Jesus é almas, 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 almas. Não vou dizer que não seja. O problema é quando a gente pensa nisso e esquece de todo o padrão de Jesus. Você foi chamado para que almas venham, foi. Mas foi também para trazer condenação. Se você se posiciona, aqueles que não seriam condenados agora serão. A igreja precisa ser um padrão moral e ético. As pessoas precisam olhar para a gente e olhar assim: esse é o padrão. E eu não posso andar diferente disso, porque se eu andar diferente disso, eu serei condenado. E se ele quiser permanecer, ele vai permanecer sabendo que ele vai ser condenado. Mas se ele olhar para esse padrão e falar assim: é isso, eu vou seguir, ele vai ter vida e vida em abundância. Qual o seu chamado? Talvez você me diga assim: ganhar almas para Cristo. E aí eu vou ter que te dizer que o seu chamado é diferente do meu. O meu chamado é fazer a vontade do Pai. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Evangelho da salvação, você pode parar nele, ou ele pode ser só a porta de entrada para o Evangelho do Reino. Você pode ser um ganhador de almas tremendo, mas você pode ser não um ganhador de almas, e sim aquele que faz a vontade do Pai. E eu te garanto que, como resultado disso, até mais almas virão do que antes. Você já imaginou quando a gente estiver pregando aqui e você nem falou 3.000 almas vieram, 5.000 almas? Por quê? Porque você aprendeu a fazer a vontade do Pai. Se você faz a vontade do Pai, todas as outras coisas serão feitas com excelência, porque agora não é mais a sua força, é a força dele.
Ou existe algo impossível para o Senhor? Então escute, nós podemos ser uma geração de homens e mulheres ganhadores de alma, fazer a camisa, 1000 almas. O foco é mais 3.000 almas até dezembro. Ou nós podemos ser a geração daqueles que fazem a vontade do Senhor e transformar toda uma nação. Aleluia. Nós podemos ser a geração que vai conseguir conquistar algumas almas, ou nós podemos ser a geração do ir em mim. Continue posicionado em mim, porque se você fizer isso, eu também permaneço em você. E aí ele diz assim: como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim. O que ele está dizendo? Se você arrancar um pedaço, um ramo da árvore, que você jogar fora, esse ramo, sem ele fazer parte da árvore, ou no caso da videira, ele não vai dar fruto. Ele virou apenas um galho. Ele não vai dar mais fruto, não tem jeito. Para que ele dê fruto, ele precisa estar na videira. Não tem outra alternativa. E aí ele diz assim: assim também é. Se você não permanece em mim, você não pode dar fruto. Se você não permanece naquilo que eu falei e naquilo que eu tenho decretado, você não pode dar fruto. Por quê? Porque você é um ramo que está fora da videira. E se você está fora da videira, é impossível dar fruto. E aí ele diz assim: eu sou a videira. Ele diz de novo: cara, olha para mim, eu sou a videira. E aí ele olha para a gente e fala assim: cara, entenda, vocês são os ramos. São vocês que precisam dar frutos. E aí ele continua dizendo assim: quem permanece em mim e eu nele, porque ele disse: se você permanece em mim e eu permaneço em você, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Ou seja, se você permanece nele, ele permanece em você, e se você permaneceu nele e ele permaneceu em você, automaticamente você vai dar frutos, e frutos em abundância. Agora, sem ele, você nada pode fazer. Se nós permanecermos nele, automaticamente ele vai permanecer em nós. E aí nós teremos uma igreja que será o padrão para essa cidade. Aí nós vamos orar e as pessoas serão curadas. Aí nós vamos orar porque quem tem AIDS, ele será curado. Aí a gente vai orar por quem morreu e ele vai levantar. Mas se nós não permanecermos nele, coisa nenhuma nós podemos fazer. Nós não vamos transformar nem a nossa casa. Permaneça em mim, porque aí eu permaneço em você. Só tem esse jeito. E aí ele é bem enfático: quem não permanece em mim é lançado fora. É aquilo que ele está falando da mentoria, do joio e do trigo. Cara, o joio vai ser separado do trigo. E olha, você tem uma mensagem. Você não pode mudar sua mensagem, porque senão algumas pessoas não vão entender. Se elas forem embora, se elas não entenderem, se você realmente está falando aquilo que é de Deus e aquilo que Deus colocou para você, ora, elas não eram parte da videira. A função da igreja é o quê? Purificar. Purificar como? Separando o joio do trigo. E aí quando você prega para que aqueles que são trigo possam vir se juntar à igreja. E aí, desculpa, você prega para aqueles que são joio irem embora da igreja com a mesma mensagem. Quem não permanece em mim é lançado fora como ramo, e
seca. Das ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se você arranca um ramo e você joga fora, daqui a um tempo você vai lá e ele vai estar seco. E depois você vai recolher e vai queimar para acabar. Então quem não permanece nele, qual é a tendência? Você vai secar espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. E se um dia você não voltar para essa videira, agora ele diz assim: se vós permaneceres em mim, ou seja, se vocês olharem para mim, se posicionarem em mim, permanecerem em mim, e não só isso, as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês se posicionam em mim, e se agora vocês recebem a minha palavra, escutam a minha palavra e guardam essa minha palavra, se você fizer essas duas coisas, permanecer nele e guardar essa palavra, deixar que essa palavra entre e permaneça em você, pedir o que quiserdes e vos será feito. Ele não está dando para você, ele não está falando para você só, dependendo do que você pedir, não vou dar não. Pedirdes o que quiserdes e eu vos darei. Ele está falando. Só tem um porém: se você permaneceu nele, e se você está nele, e a palavra permaneceu nele, o que você vai proferir é a vontade dele. Por isso, aquilo que você pedir, ele vai te dar, porque aquilo que você pedir é a própria vontade do Senhor. Por quê? Você é totalmente dependente dele. O que ele está dizendo para você? Cara, eu me despojei da minha santidade, eu me despojei de ser um homem, de ser um santo, de ser glorificado, vim à terra como homem para mostrar a vocês que eu precisava ser dependente do Pai. Então eu preciso que vocês entendam que assim como eu fui dependente do Pai, vocês precisam ser dependentes de mim. Não há outro jeito. E aí ele diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. E olha que interessante, nisso é glorificado meu Pai, quando você dá muito fruto. Se você dá muito fruto, porque de verdade você está na videira, você glorifica não o seu nome, mas você glorifica o Pai. Agora, se você glorifica o Pai e dá muito fruto, aí ele termina dizendo: aí assim sereis meus discípulos. Então escuta, porque essa palavra é forte. O que ele está dizendo para você? Se você não dá muitos frutos e não glorificar o Pai, contudo, todavia, doravante, é por isso que ele vai dizer: você precisa ser dependente de mim, porque se você não for dependente dele, você não consegue fazer nenhuma dessas coisas. Se você não for dependente dele, talvez você não consiga dar nem aquilo que está te sobrando. Quando ele te diz para você ser dependente dele, é para que as coisas sejam facilitadas para você, para que você consiga fazer aquilo que você não consegue fazer. É por isso que as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças vai começar dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Que ele está falando assim: aqueles que arrancam o que têm e se deixam ser totalmente cheios por ele. Para quê? Para que consigam cumprir todas as outras bem-aventuranças. Porque se não for assim, você não consegue cumprir. É impossível. Então permaneça nele, porque se você permanecer nele, automaticamente os frutos virão. Como eu disse no início, fruto é o que é produzido quando você está totalmente conectado com Cristo. Entenda, Deus é o agricultor, Jesus é a vinha, você é o ramo, mas o ramo precisa dar fruto. Talvez a gente olhe, e eu falo por mim, por Vilma mesmo,
Às vezes a luta está tão difícil que a gente pergunta assim: o que eu estou fazendo de errado? Por que está acontecendo isso? Cara, você não está fazendo nada de errado. Você foi aprovado e por isso Deus está te podando, para que você dê mais frutos ainda. É porque na nossa concepção a gente tinha que ter recebido um prêmiozinho, a nossa vida tinha que ter melhorado, ficar tudo bem. Não, ele olhou para você e falou assim: uau, cara, que fruto bacana, vou fazer com que você dê mais fruto. Vai doer, mas você vai dar mais fruto. O seu fruto alimentava 10 pessoas. Vai doer, mas você vai alimentar 50. Talvez a gente não se atente para isso. Talvez a gente fique preso nessa questão de você não estar nele e ser arrancado. Mas a premiação que ele diz para quem ficou nele é ser podado, ser totalmente limpo, tirar os carrapichos que ainda tem, tirar aquele ranço, tirar aquele galinho que ainda não está legal. Para que lá na frente ele possa dizer para a gente assim: já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigo. Cara, eu gosto de chamar Jesus de amigo, eu tenho facilidade de chamar Jesus de amigo. Isso não tem problema. A questão é quando ele fala que ele é meu amigo. Isso é que eu falar que sou amigo dele é fácil. Agora ele falar que é meu amigo, mas se você permanecer nele, se você der fruto, não vos chamareis mais de servo, eu vos chamareis de amigo. Olha o que diz lá para frente: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ou seja, o Pai me amou. E aí deixa eu dar um parênteses assim: o Pai que amou ele deixou ele morrer na cruz, pelo meio do seu pecado. E aí a gente acha que a gente tem que viver uma vida boazinha, que não tem problema nenhum. Ele diz assim: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E aí diz assim: permanecei no amor. Não saia desse amor, continue conectado nele, permaneça nisso. Ainda que tenha sido doloroso, ainda que tenha preço a pagar, desculpa, nós vivemos uma vida de crente muito fácil, porque não tem perseguição, não tem nada. E você acha que os caras que estão sendo perseguidos e que têm morrido pelo amor do Evangelho não são amados por Deus? São. Assim como ele entregou a Cristo, ele tem entregado a esses homens. E aí ele continua dizendo: olha, se guardares os meus mandamentos, se você pegar aquilo que eu te falei, você guarda, se você permanece no meu amor, como eu acabei de te dizer, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, guarde aquilo que Deus tem te falado, aquilo que Cristo tem te falado, assim como Cristo guardou o que o Pai disse a ele. E permaneça no amor dele, assim como Cristo permaneceu. Porque Cristo, quando estava sendo crucificado sem merecer, ele até disse: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele diz assim: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Em momento nenhum ele falou assim: eu não te amo mais. Agora eu percebi que você não me ama mais. Ele permaneceu no amor de Deus, mesmo que a circunstância dissesse diferente. Mas ele sabia que com isso ele ia governar sobre as nações. E se você permanece em meio às lutas, nós governaremos entre as nações. Essas coisas nos tenho dito porque é o meu gozo, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Olha, eu estou te dizendo, cara, tudo isso que eu estou te falando, para que você permaneça no meu gozo, na minha alegria.
você precisa amar Judas. Assim como eu vos amei, ame também, porque ele amou a mim, amou o Kleber, amou a Carol e tantos outros aqui, mesmo quando nós estávamos no lamaçal do pecado. Ele nos amou, e pelo que nós fizemos, nós não éramos merecedores. Então, por isso, você precisa amar aqueles que não são merecedores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é lindo. Mas 1 João 3,16: nisso conheceremos o amor que Cristo tendo dado a vida por nós. Agora nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Cristo morreu por aqueles que não mereciam. Você precisa morrer para que aqueles que não merecem vivam. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi isso que Cristo fez, deu a sua vida. A gente não dá nem pelos amigos, que dirá pelos inimigos. Tem um texto que fala, né, que é fácil amar aquele a quem nos ama, mas a parte. E aí ele diz assim: isso aqui para mim é lindo. Vós sois meus amigos. Lindo isso, né? Mas tem uma vírgula. Vós sois meus amigos, vírgula, se fizerdes o que eu vos mando. Estava muito bonito, estava muito bom, estava muito gostoso. Era Cristo dizendo: cara, vocês são meus amigos. Gostoso demais. Mas ele completa: se fizerdes o que eu vos falo. Se não fizerdes, então não são meus amigos. E o que é que ele fala? Amai os seus amigos, mas amai os seus inimigos. Anda mais uma milha. Impossível, que vai fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas que vai fazer o que é impossível, porque não somos nós que fazemos, nós só cumprimos as ordens dele. O lance não é só dar fruto, o lance é se deixar ser podado, para que dê mais fruto, e fruto é abundância. Talvez até o coração do Pai pode estar dizendo: meu, almas. Só que o seu coração tem que estar: fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa visão para esse tempo. Queria te convidar a ficar de pé. A gente vai cantar aquele louvor, cara, e pedir que de verdade quem com ele. O cara aprontou contigo, dá outra oportunidade. O cara pisou na bola contigo, dá outra oportunidade. O cara te roubou, dá outra oportunidade. Se fizerdes o que Jesus manda, cara, você pode ter certeza, de lá ele está dizendo: esse é meu amigo. Já não vos chamo de servos, porque o Senhor não sabe porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas chamei-vos de amigo, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Escuta, ele está dizendo assim: não te chamar de servo, porque o cara que é servo não sabe o que o seu dono está fazendo. Se você trabalha numa empresa, você não sabe tudo que o dono da empresa faz, porque você é apenas um empregado.
Mas aqueles que andam com eles e que são amigos dele de verdade, sabem tudo que ele faz. Então Deus está dizendo para você assim, Jesus está dizendo: eu não te chamo mais de servo, cara. Agora eu te chamo de amigo. O servo não sabe o que eu faço, mas se você é meu amigo, você sabe tudo o que eu faço. Você sabe tudo aquilo que Deus revelou para mim. Ele está dizendo: se você faz minha vontade, faz o que eu mando, você se tornou meu amigo. Se você se tornar meu amigo, você vai ter todas as revelações que Cristo recebeu do Pai. Tudo aquilo que o Pai compartilhou com ele, ele vai compartilhar com você, porque agora você é amigo. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Olha só quem está dizendo: porque algumas coisas que eu ouvi do meu Pai, é isso? Ou porque um pouco do que eu ouvi do meu Pai? Não, ele está dizendo assim: porque tudo. Você sabe, você tem noção do que é tudo que Jesus ouviu do Pai? Ele está dizendo que se você for amigo dele, tudo que ele recebeu e ouviu do Pai também é revelado a você. Tudo, exatamente tudo. Agora, para ser amigo, tem que cumprir a regra. É isso que eu gosto demais, porque você mexe do meu lado. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foi você que me escolheu, não foi você que me aceitou um dia. Eu te escolhi. Eu olhei para você e eu te quis. Não foi você que olhou para mim e falou assim: uau, que coisa bacana, eu quero esse cara. Não, ele está dizendo assim porque nós não tínhamos capacidade para isso. Ele está dizendo assim: eu olhei para você e eu resolvi te querer. Eu te quero, vem para mim. Mas ele não termina aí, ele diz assim: e vos designei. Ou seja, eu vos preparei, eu vos mandei para que vades e deis frutos. Lembra que a gente estava lendo a videira? Para que você vá, mas você vá e dê frutos. A fim, e deis frutos, e esse fruto permaneça. Por isso agora, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu já te designei, cara, para que você vá, para que você dê fruto. E eu já estou te podando para que o fruto permaneça. A fim de quê? A fim de que tudo aquilo que você vier pedir ao Pai, o Pai te conceda. Porque você pediu em meu nome, porque você pediu munido de mim, porque o que sai da sua boca é a minha vontade. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se você é bom com Deus, na chapação ou no que for, mas você é ruim de relacionamento, esse é o mandado que vos dou. Ameis uns aos outros. E aí isso aqui é tremendo, né? Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se tem pessoas te odiando, se tem pessoas que não te entendem, se você está sendo perseguido, bobinho, antes aconteceu com ele, e você achou que você tinha que ser diferente, você não podia passar por problema nenhum, que as pessoas não podiam te perseguir, que sua vitória ia ter sabor de mel. Isso aqui é tremendo. Lembra que a gente fala aqui, nosso destino não é o céu é a nossa origem. Nós viemos de lá. E olha que ele diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Se você fosse desse mundo, o mundo te amaria, cara, porque você é do mundo. Mas por que não sois do mundo? Porque você não pertence a esse mundo, porque a sua origem é o céu. Antes,
eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então escute, se você é plenamente cheio dele, o mundo te odeia. Se o mundo não te odeia, se você é popular em todo lugar que você está, se todo lugar você é só gente fina para todo mundo te considera, está estranho. Está faltando você ter mais um pouquinho dele. Porque aquele que faz a vontade de Deus desagrada o mundo. Se você só agrada o mundo, está estranho. E não sou eu que estou falando, quem está falando é as Escrituras. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Olha o que ele está dizendo. Lembra que eu te disse que um servo não pode ser maior do que o seu senhor? Então, por que se o seu senhor é perseguido, você não quer ser perseguido? Então, se Jesus levou cicatrizes, por que você não quer ter cicatrizes? Se ele recebeu, você também vai receber. Mas aí é tremendo, que ele fala assim: mas aqueles que, assim como alguns escutaram a minha palavra, também escutarão a de vocês. Assim como alguns se entregaram e foram mudados através daquilo que eu falei, pessoas serão libertas e mudadas através daquilo que você proferir. Você vai ser perseguido, porque ele foi perseguido, mas você vai mudar a vida de pessoas, porque ele mudou a vida de pessoas. Aleluia. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Mas eles farão isso porque você carrega o nome de Jesus, e porque eles não conhecem aquele que enviou Jesus, ou seja, o próprio Deus, o Pai. E olha que interessante: se eu não vier e não lhes falaram, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Se Noé não constrói a arca, eles não seriam condenados. Mas Noé construiu a arca, pagou. Enquanto não havia o prumo, enquanto a igreja não estava alinhada lá em Zorobabel, Deus não mandava a destruição. Mas quando ele olhou a igreja no padrão e posicionada, agora eu preciso julgar, porque tem um padrão. Então o que ele está dizendo? Se ele não tivesse vindo e não tivesse apontado os pecados dele, eles não teriam pecado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas a partir do momento que ele disse, acabou, não tem mais desculpa. Porque Jesus liberava a palavra e aqueles que criam eram salvos, mas aqueles que não criam iam para a perdição. E o pior é aqueles que criam, que diz assim: alguns dos fariseus creram em tudo que ele falou, mas preferiram